Você já se perguntou por que alguns criadores de conteúdo conseguem prender tanto a sua atenção e te fazer ver vários conteúdos deles, enquanto que outros você vai ver ali um conteúdo ou dois e depois nunca mais? É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, porque sim, tem um segredinho aí por trás de tudo isso que faz com que as pessoas queiram ver mais e mais dos nossos conteúdos, e é isso que a gente vai descobrir para também poder aplicar. Eu sou Glauber Oliveira e aqui a gente fala sobre criação de conteúdo, mentalidade e como viver na internet sem ser consumido por ela. Vê se você já teve essa experiência. Você entrou no supermercado, numa lojinha assim de bairro, e aí tinha prateleiras cheias de produtos com muitas marcas, bastante variedade, e aí você sentiu uma confiança de que ali você ia achar o que você estava procurando. E aí, em contrapartida, você entrou em outro supermercado, outra loja, só que dessa vez você viu várias prateleiras vazias, com poucos produtos, algumas já estavam praticamente esgotadas, não tinha nada ali. E aí você teve aquela sensação de que ali você não ia achar o que você estava procurando? Vai me acompanhando aqui então. Observando vários criadores de conteúdo que a gente já conhece, pessoas famosas, pessoas grandes, tanto aqui no YouTube quanto em outras redes sociais, eu percebi que todas elas tinham uma única coisa em comum, que era uma quantidade muito grande de conteúdo, mas tipo, muito conteúdo mesmo. E eu tive a impressão de que quanto mais conteúdo aquelas pessoas tinham, mais vontade eu sentia de parar e assistir e ver tudo que elas estavam falando. E aí eu comecei a observar isso e eu dei um nome ali de efeito da prateleira cheia. E aí depois eu fui pesquisar para ver se tinham pessoas falando sobre isso, estudos sobre essa teoria, né, vamos dizer assim, e eu vi que sim, tem muitos estudos no marketing, na psicologia, a respeito desse efeito da gente ver bastante conteúdo e querer consumir mais conteúdo. E eu vou explicar um pouquinho disso aqui hoje, para a gente entender como ter uma grande quantidade de conteúdo pode ser benéfico aqui para a gente, tanto no YouTube quanto em qualquer outra plataforma. E o primeiro estudo que eu vi falava sobre algo que se chama o efeito da mera exposição, que foi estudado por um cara chamado Robert Zajonc. Eu vou colocar o nome dele aqui para a gente ver. Não sei se essa é a pronúncia certa, mas enfim. Essa teoria diz que as pessoas tendem a desenvolver preferência por algo simplesmente por estarem familiarizadas com aquilo. Isso, num perfil com muito conteúdo, também se aplica. Num perfil com muito conteúdo, as pessoas começam a esbarrar com aquele criador com uma certa frequência. Isso vai gerando conforto, segurança e, ao longo do tempo, faz com que as pessoas comecem a se familiarizar com ele. E daí, elas começam a desenvolver a preferência por aquele criador. Outro ponto bem legal é a questão da prova social e da autoridade. Lá no livro As Armas da Persuasão, o autor vai explicar que a grande quantidade de trabalho é interpretada como um sinal de competência, de perícia. Então, quando você tem uma prateleira cheia com conteúdo, isso silenciosamente vai comunicar para as pessoas que você tem competência naquele assunto, que você entende daquilo e que você não é um amador, que você já é um veterano ali, já tem bastante tempo, que você está falando sobre aquilo, que você tem consistência. E isso automaticamente também vai gerar credibilidade, vai fazer com que as pessoas confiem em você. E outro efeito também que é muito estudado é o efeito do binge watching, que é quando a gente para, tipo na Netflix, e começa a maratonar uma série e assistir uma série atrás da outra, um episódio atrás do outro, aliás, e fica ali por várias horas, às vezes um dia inteiro assistindo. Esse estudo explica que quanto maior o catálogo de conteúdo, de repertório, maiores são as chances das pessoas não quererem sair dali para continuarem entretidas ou, talvez no nosso caso, continuarem se informando sobre alguma coisa. Então, sim, a quantidade de conteúdo vai fazer com que a pessoa queira passar mais tempo com a gente. Então, esses efeitos de prateleira cheia, de ter bastante conteúdo, eles não vão se limitar simplesmente as pessoas quererem me assistir, quererem maratonar o nosso conteúdo. Não, eles também vão trazer um efeito
que tem a ver com o resultado desses conteúdos, ou seja, quando eu tenho bastante conteúdo publicado, eles começam a fazer um efeito como se fosse de juros compostos. Ou seja, quanto mais conteúdo eu tenho, mais valor isso gera para as pessoas, mais credibilidade essas pessoas têm ao meu respeito e mais alcance eu vou ter também ao longo do tempo dentro ali daquela plataforma onde eu estou criando. Ter bastante conteúdo publicado também significa que eu vou ter mais pontos de contato com as pessoas, ou seja, mais portas de entrada para que elas venham até mim e continuem comigo. Quanto mais conteúdo, mais opções o algoritmo tem para entregar para as pessoas e maiores são as chances delas continuarem me assistindo e se interessarem por outros conteúdos que eu já publiquei anteriormente. E é aí onde acontece aquele efeito de que a pessoa tá lá, quando vê ela já assistiu 10 conteúdos seus e agora ela está super interessada naquilo que você tem para vender, seja uma mentoria, seja um produto, um atendimento, um curso, uma comunidade, o que quer que seja. Elas viram tanto conteúdo seu que agora elas começaram a se interessar por você, você se tornou familiar para elas e agora elas preferem assistir o seu conteúdo. E outro efeito que também é decorrente de ter bastante conteúdo publicado, e eu já falei sobre isso aqui em outro vídeo, é a melhora nas suas habilidades. O primeiro vídeo seu não chega nem perto do 100º vídeo em questão de qualidade. Então, quanto mais conteúdo você postar, melhores serão os seus conteúdos que você postar em seguida. E aí, para a gente já ir fechando aqui esse vídeo, conforme o tempo passa, conforme você for criando bastante conteúdo, vai chegar um momento que vai ser um ponto de virada na sua criação de conteúdo, que é o que a gente chama de ponto de inflexão, que é quando uma curva que estava descendo, por exemplo, ela começa a subir. Ou seja, vai chegar um momento em que os resultados que os conteúdos que você publica vão trazer vão ser muito superiores aos esforços que você vai ter para criar novos conteúdos. Então vai dar muito menos trabalho criar mais conteúdo e você vai ter muito mais resultado dos conteúdos que você já publicou. Só que para isso a gente tem que continuar postando. Eu não posso achar que só porque está devagar eu estou tendo pouco resultado, eu não estou conseguindo chegar onde eu queria, não está sendo da forma como eu imaginei que fosse, que eu vou parar. Não, eu preciso continuar, eu preciso dar tempo para que o resultado venha. Muitas vezes a gente acaba falando, isso aqui não está indo para frente, não está dando certo, e a gente desiste. Só que na verdade a gente não deu nem tempo da coisa acontecer para começar a dar resultado. Então o que eu sempre falo aqui é que a gente precisa entender que isso é algo de longo prazo, esses resultados, esse crescimento, tudo isso que a gente imagina com a criação de conteúdo não é algo que acontece da noite para o dia, leva tempo. E aí a gente precisa sim, a gente precisa ser constante, a gente não pode simplesmente desistir porque a coisa está devagar, porque no longo prazo isso vai trazer o resultado que a gente quer. E outra coisa que eu sempre falo aqui é que a gente precisa estar constantemente observando, melhorando e aprendendo com os nossos erros. O conteúdo que eu publiquei hoje, eu vou observar ele, como ele vai desempenhar ao longo do tempo. Eu vou aprender com aquilo que eu fiz de errado nesse conteúdo para eu melhorar no próximo. Eu vou estar buscando sempre aprender como eu posso fazer para deixar o meu conteúdo ainda melhor, para trazer um conteúdo com mais qualidade. Tudo isso ao longo do tempo só vai agregar valor para aquilo que eu estou fazendo aqui, para que eu entregue algo cada vez melhor. Então, se você quer se tornar aquele criador de conteúdo que é maratonável, a palavra principal é paciência e consistência. Não pare de postar só porque as coisas estão um pouco devagar agora, porque isso é algo momentâneo. Com o tempo, as coisas vão melhorar, você vai começar a ver mais resultado, você vai começar a ver mais pessoas vindo até você, mas para isso a gente não pode parar. Então, se você gostou desse vídeo, clica aqui no gostei, se inscreve no canal também, isso vai me ajudar bastante, vai ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!